Olá, eu sou Luciano Oliveira, sou engenheiro mecânico e vou estar numa série de 10 vídeos apresentando o Roadmap, uma perspectiva simplificada do caminho para a indústria 4.0. Este é o quarto vídeo da série, onde abordaremos o modelo de Roadmap, falaremos sobre métodos e tecnologias. Roadmap seria a estratégia, né, o caminho, né, que nos levaria ao aumento da maturidade tecnológica dentro dessa perspectiva da indústria 4.0. Tá? Então, para mim, isso é uma composição de 3 pilares fundamentais. Tá? Então, um primeiro pilar é o modelo a qual nós vamos utilizar, o método, né? Então, perfeito, nós temos um modelo, né, nós precisamos ter um método, né? Então, para mim, né, engenheiro industrial, né, o método está alinhado com o método DMake ou o PDCA, e um terceiro item que são as ferramentas ou tecnologias, né, que eu já trouxe lá anteriormente, né, que são as ferramentas, as tecnologias de engenharia, as tecnologias de produção enxuta e as tecnologias de indústria 4.0. Então, para mim, esses 3 elementos compõem o roadmap. Né? E isso, né, eu vou explorar um pouco mais essas questões. O modelo que a Acatec traz, ele é baseado nas seguintes dimensões. Ele avalia as seguintes dimensões. Os recursos, né, então, o que está envolvido em termos de recursos para a indústria 4.0, os sistemas de informação existem, não existem, são suficientes, se conectam, tem respostas, a estrutura organizacional, se tem estratégia definida, se não tem, como é que funciona, a cultura, se a empresa, que é aquela questão que a gente estava comentando, né, sobre os paradigmas, né, como é que é a cultura da empresa? Ela é uma cultura voltada a inovações tecnológicas, a melhoria de processo, a embarcar tecnologia nos seus processos, né? Então, esse modelo da Acatec traz uma avaliação dentro dos níveis de maturidade, né, olhando para essas 4 dimensões. Né. Quando a gente fala do método, né, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é a orientação. Né. Então, o nosso método tem que ser orientado por indicadores-chave do negócio. Né. Eu trago alguns indicadores-chave que são lucro líquido, retorno sobre investimento e caixa, e esses indicadores, eles são indicadores trabalhados pelo Eliyahu Goldratt, lá na teoria das restrições, né? O Eliyahu Goldratt, que é um físico que estudou os sistemas de produção, né, e desenvolveu a teoria das restrições, e ele traz, né, que nós temos que observar 3 indicadores-chave, né, lucro líquido, retorno sobre investimento e caixa. Então, isso deve ser o norteador das nossas ações de melhoria de processo. E aí o método começa com, sim, definir os problemas e objetivos, né? Então, dentro desse método seria a primeira etapa vendo de forma mais operacional, né? Então, como definir os problemas e os objetivos? Primeiro, a gente faz um nivelamento conceitual sobre indústria 4.0 dentro da organização, né? Para todo mundo entender o que são tecnologias habilitadoras, o que é a indústria 4.0, quais são os propósitos disso, né? Apresenta o modelo de avaliação de maturidade, né? Então existe um modelo de avaliação de maturidade, né, que vai definir em qual daqueles estágios a empresa está, se ela está na primeira etapa de digitalização ou se ela está já nas etapas de maturidade analítica do processo. Medir o estado atual, né? Então conhecer o processo, né? Medindo o estado atual, fazendo mapas de fluxo de valor, realizando a autoavaliação do processo produtivo em termos de tecnologia e evidenciar essa autoavaliação. Ou seja, muitas vezes a empresa faz a sua autoavaliação e a sua autoavaliação ela tem uma tendência de superestimar, né, a tecnologia que ela tem e a utilização da tecnologia. Então, a empresa faz a sua autoavaliação, mas depois um especialista neutro, que não está envolvido no processo, ele faz uma auditoria de autoavaliação, né, como se fosse lá a auditoria da FNQ, lá do PGQP, né, onde a empresa faz a sua autoavaliação e depois recebe um auditor para evidenciar, né, de forma mais operacional.
Análise do processo e das causas de problemas, né? Então, aqui nessa etapa, olhando para o método da indústria 4.0, desse roadmap, são avaliar os dados do nosso questionário de maturidade, da avaliação de maturidade, analisar esses dados e identificar que lacunas existem dentro desses dados, né? A empresa ela tem tecnologias digitais, mas elas não conversam. Bom, isso é uma lacuna. O que nós precisamos fazer? Né? Então, dentro da avaliação, isso são coisas que devem aparecer, se faz a análise e se identificam essas lacunas. A partir de melhoria, né? Identificar e implementar as melhorias, né? Então, nessa etapa a gente faz a proposição das melhorias em si, aplica uma matriz de priorização, né? Que é uma matriz que vai entender qual é o esforço e qual é o impacto daquela melhoria, né? Daqui a pouco aparece uma lacuna, que é uma lacuna que vai ter um impacto pequeno e um investimento, um esforço muito alto. E aparece uma melhoria que vai ter um esforço pequeno e um impacto muito alto, né? Então, priorizar, né? Começo sempre para aquilo que tem o menor esforço e o maior impacto, né? E aí eu faço essa minha tabela, uma matriz de priorização de ações de melhoria, né? E aí, sim, aí desdobrar, né, essas ações de melhoria, né, para que sejam realizadas as ações. E aí, assegurar que as melhorias sejam permanentes, né? Então, aí ter indicadores dentro do processo, né, que possam medir se essas melhorias estão sendo efetivamente alcançadas. Como, por exemplo, lead time, custos, velocidade, número de não conformidade. Então, são alguns indicadores, eficiência de máquina, né? São alguns indicadores que a gente pode nivelar. E uma coisa importante, né, é que esses indicadores, né, esses indicadores locais, eles estejam sempre alinhados aos indicadores globais do negócio. Voltando, que são lucro líquido, retorno de investimento e caixa. Os 3 principais indicadores de sobrevivência do negócio, né? Uma empresa não vive sem lucro líquido, uma empresa não vive sem gerar retorno sobre o investimento, e uma empresa não vive sem caixa, né? Então, os indicadores locais monitorados no processo, eles têm que estar relacionados sempre com os indicadores globais do processo. Nós vamos nos basear para identificarmos o índice de maturidade da indústria 4.0 nesses 2 documentos formulados pela Acatec. E nós temos no Brasil, né, algumas versões adaptadas desse modelo formatado pela Acatec, né? Ambos os modelos têm algumas adaptações, né, mas são modelos bem interessantes que seguem, né, o modelo mestre da Acatec. Na indústria 4.0, o objetivo final é tornar-se uma empresa ágil e de aprendizado, capaz de adaptação contínua e versátil, ágil em um ambiente de mudanças. Então, baseado nisso, nós vamos ver quais são as proposições referentes a essa metodologia de avaliação de maturidade. Primeiro, toda medida em relação ao evento ocorrido, né, que é o evento mostrado aqui, haverá um tempo de latência entre as diversas etapas necessárias até que tenha o efeito da ação realizada. Esses tempos são inversamente proporcionais aos benefícios gerados pelas adaptações provenientes das ações tomadas. Elementos tecnológicos são capazes de gerar certas capacidades, que podem reduzir os tempos de latência, aumentando os benefícios gerados. Ou seja, colocar tecnologias da indústria 4.0 dentro dos processos, dentro das empresas, podem fazer com que esses tempos de latência reduzam, né, e que nós temos benefícios ampliados em relação, por exemplo, a flexibilidade, produtividade, velocidade de entregas, qualidade, segurança. E uma quarta preposição do modelo, né, é que essas capacidades são mensuráveis, né? Então, elas podem ser estrategicamente desenvolvidas através de um roteiro de desenvolvimento de projetos de melhoria, que é o roadmap, com grande precisão às necessidades da empresa.
Então, as dimensões avaliadas nesse modelo da CATEC ele separa em 4 grandes dimensões. A dimensão de recursos, que está basicamente ligado à força de trabalho, máquinas, equipamentos e materiais. Entende-se que esses recursos devem possuir capacidade necessária para trabalhar baseado em informações. Entende-se que os funcionários devem serem capazes de identificar fontes de dados e técnicas de processamento, e que esses recursos, né, tanto pessoas quanto máquinas e equipamentos, eles devem ser atualizados com componentes tecnológicos que sejam relevantes à transformação digital da empresa. Então, isso é a primeira dimensão que faz parte dessa avaliação. A segunda dimensão é sistemas de informação. Então, ela está diretamente relacionado aos sistemas, aos meios de tecnologia de informação, os próprios sistemas de informação. Então, muitas empresas ainda elas não conseguem usar os dados e transformar esses dados em informações para apoiar a tomada de decisão. E isso tem 2 razões básicas, né? Então, os dados são capturados, né? Mas eles não são processados, e como eles não são processados, os funcionários, as pessoas, não podem usá-los para dar suporte ao seu trabalho, para suas tomadas de decisão. E aí, para eles serem utilizáveis para tomada de decisão, eles precisam ser analisados, né? Processados em informação, e também devem ser entregues de uma maneira amigável ao usuário. Né? Não basta só entregar os bancos de dados, né? Mas ele precisa de um BI, por exemplo. E o segundo motivo das empresas não conseguirem utilizar seus dados é que eles, além de serem centralizados, eles não são compartilhados nas diferentes partes da empresa. Ou seja, uma área utiliza os seus dados e não há compartilhamento. Né? Então, os sistemas de informação eles devem ser integrados para que se permita o uso de dados comuns a toda a cadeia de valor, aumentando a agilidade da tomada de decisão. É uma integração vertical dos sistemas, ou seja, integrando toda a parte de sensores, CLP, ERP, MES, PLM, então todos os sistemas da empresa fazer uma grande integração de sistemas de informação. Então isso é a integração vertical. E também fazer a integração horizontal, né? Ou seja, integrar o máximo possível a cadeia de valor da empresa, né? Então a cadeia de suprimentos que a gente costuma dizer, né? Então integração com os sistemas do cliente, dos distribuidores, dos parceiros de negócio, dos fornecedores. Na terceira dimensão, que é a dimensão de estrutura organizacional, ela se refere basicamente aos processos operacionais e à organização interna da empresa. Né? E é um contraste, né, com a última dimensão, que é a dimensão de cultura, que basicamente a cultura, né, ela abrange um sistema de valores dentro da empresa. Né? Então, basicamente, cultura seria um conjunto de hábitos e crenças, né, que são estabelecidos por normas, valores, expectativas compartilhadas. Então, entra aqui muito o aspecto de pessoas. Né? Então, eu gosto de dizer que se nós colocamos uma ferramenta para ser usada, né, até que ela não seja usada todo dia, ela é apenas uma ferramenta. Quando ela começa a ser usada todo dia, ela vira um hábito, e esse hábito orquestrado, né, ele formata um sistema, e quando as pessoas enxergam os resultados dessas ferramentas orquestradas, sistemáticas, né, elas começam a acreditar, então tem uma crença. Né? Então, quando tudo isso funciona junto, né, hábitos sistemáticos, que as pessoas acreditam que tem uma crença, que tem valores envolvidos, que seguem algumas normas, algumas diretrizes, né, tudo isso é a cultura da empresa. Então, dificilmente as empresas vão conseguir fazer a transformação digital apenas colocando ferramentas de tecnologia. Pelo contrário, as empresas elas precisam identificar quais são as coisas que elas querem fazer e precisam de fazer no futuro, quais as habilidades as pessoas precisarão ter,
né, e somente depois disso, de pensar no modelo de cultura organizacional, é que as tecnologias elas vão começar a fazer sentido, né, e que elas vão realmente atender às expectativas do negócio. Nas 6 etapas de maturidade, né, a primeira etapa, a informatização, o objetivo é simplificar as tarefas manuais e repetitivas. Então, qual é o bloco de construção, né? Introduzir tecnologia de informação na fábrica e outros locais, de forma pontual, né? No segundo pilar, que é a conectividade, o objetivo é simplificar os negócios e avançar nos sistemas de informação e de tecnologia da informação. Então, qual é que é o bloco construtivo aqui? Conectar e integrar os processos de negócio. No terceiro, que é visibilidade, né, então o objetivo é tomar decisões baseadas em dados. Né? Então, o que nós temos como bloco construtivo é criar uma sombra digital, né? Então, é poder ter a coleta de dados e entender o que está acontecendo em tempo real, né, em uma fábrica sem papel. No quarto pilar, nós temos a questão da transparência, que tem o objetivo de compreender as interações complexas, ou seja, nós já estamos visualizando o que acontece, né? Então, de forma descritiva, agora nós queremos, de forma diagnóstica, entender as causas. Né? Então, os blocos de construção aqui são execução de análises de dados, né, e entender, né, os efeitos, né, e não só entender os efeitos, mas tentar buscar quais são as causas, de modo diagnóstico. No quinto pilar, nós temos a questão de capacidade preditiva, né? Como objetivo, preparar-se para situações futuras. O bloco de construção são simular possíveis cenários futuros para permitir o suporte à decisão. E como sexto pilar, nós temos a questão de adaptabilidade. Então, o objetivo é deixar o controle para o sistema de forma autônoma. Como bloco de construção aqui, nós temos uma permissão que os sistemas se adaptem sempre que possível em processos autoconfigurados. Como fazer o índice de maturidade da indústria 4.0, pegando o modelo da CATEC. Então, no Google, pode digitar por onde começar, estudo de caso de medição. Já o primeiro item que aparece no Google vai ser o artigo deles. Né? Então, tem ali o artigo, clica no artigo, vai abrir o artigo em PDF. Né? Aberto o artigo em PDF, segue para baixo, vai ter o QR Code, ele já vai levar para o questionário. O questionário está em PDF, né? Então ele tem lá todas as dimensões, as 4 dimensões. Cada uma das dimensões tem 2 eixos principais e cada um dos eixos principais tem algumas capacidades mensuráveis. Então a gente vai dar uma olhada nisso, como é que funciona a lógica desse questionário. Basicamente, depois o resultado, né, isso também está lá no artigo publicado, ele é um gráfico de radar, né, onde nós podemos ver, né, as 4 dimensões, então, dimensão de recursos, sistemas de informação, estrutura organizacional e a cultura. Então, nós temos essas 4 distintas dimensões. Para cada dimensão, nós temos 2 eixos principais. Então, por exemplo, na dimensão de recursos, nós temos o eixo capacidade digital e nós temos o eixo comunicação estruturada. E assim para cada um das dimensões, 2 eixos principais. Cada um dos eixos aí vão ter as suas capacidades, que essas capacidades é que vão formular a pergunta e que nós vamos dar uma nota, né, e depois essas notas consolidadas vão posicionar nesse gráfico de radar. Dentro de recursos, nós temos o eixo capacidade digital. Dentro do eixo capacidade digital, nós temos as capacidades. Então, as capacidades, aí vem a formulação da pergunta. Então, vamos lá, como exemplo. Qual é a sua percepção em relação à disponibilização de pessoal com competências pertinentes e máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais
e produtos atualizados com componentes tecnológicos relevantes à transformação digital na sua área, para a informatização. Então ele dá uma explicação. Não há uso de máquinas informatizadas nas atividades. Aí ele descreve cada um dos níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Tem uma descrição. E aí depois vão ter lá as outras capacidades do mesmo eixo, né? E depois vão ter os outros eixos. A minha sugestão é montar uma tabela nesse formato, por exemplo, então onde a gente coloca as capacidades nas linhas e nas colunas o nível. Então a gente leu a primeira pergunta da primeira capacidade, a capacidade 1.1.1. A gente viu lá que a percepção é nível 1. A gente imagina lá que a percepção é nível 1, informatização. Marca um X no nível 1. Quando chegou no final do eixo, né, para cada eixo faz a média, né, tem uma última coluna de média, faz a média. Depois faz isso para cada eixo e faz a média de cada eixo. E aí vocês podem fazer a média da dimensão e vocês podem fazer a média total. A média total é aonde vai estar classificado a empresa de vocês. Tem também o índice de maturidade da indústria baseado na metodologia adaptada pelo Senai, que é bem interessante. Esse é dinâmico e é possível fazer diretamente no site e ele dá o resultado. Então, localiza ele pelo Google, escreve maturidade Senai 40, então já é o primeiro resultado que aparece no Google, maturidade.senai40.com.br. Clica lá e vai abrir uma tela que é a avaliação de maturidade. Precisa fazer um cadastro da empresa. Faz o cadastro da empresa, login e senha, entra e aí vai direto para a avaliação. Nesse caso, né, o resultado da empresa, ele diz que foi sensorização e conectividade. Aqui é um relatório mais detalhado, ele mostra ali basicamente as 3 dimensões, que é focado em modelo de negócio, produtos e serviços. Outra dimensão, manufatura e cadeia de suprimentos, e outra dimensão é estratégia e organização. Notem que ela é muito similar à estrutura de dimensões original da Acatec, né? Então ele fala ali sobre o nível de maturidade, que é sensorização e conectividade, 2.37, faz uma breve avaliação, mostra um gráfico. Como resultado da pesquisa da Acatec, que foi publicada no segundo estudo, que é um estudo de aplicação, essa pesquisa ela foi feita com 70 empresas. E 80% dessas empresas elas estão no nível de conectividade. 16% ainda estão na fase de informatização. Apenas 4% na fase de visibilidade. O resultado da pesquisa do Senai, ela mostra uma visão geral de maturidade no Brasil. Olhando através de gráfico, nós temos que 50% das empresas no Brasil, em todo o país e de todos os setores da indústria, estão na fase de sensorização e conectividade. 30% na fase de otimização. Nós temos algumas empresas em torno de 15% em visibilidade e transparência. Então, para construir o roadmap, nós fizemos a definição dos objetivos, nós fizemos a medição do estado atual e agora é a hora de construir o roadmap baseado nos resultados do diagnóstico, nos resultados da avaliação. Uma questão interessante da avaliação também é que ela nos dá diversos insights enquanto a gente faz essa avaliação, enquanto a gente entende e se aprofunda nos nossos processos de negócio, ela nos dá vários insights que podem se transformar em ações onde as lacunas são demasiadas. Então, nesse momento é que se constrói esse caminho. Uma outra coisa importante e pertinente falar sobre a avaliação de maturidade é interessante que ela se faça por várias pessoas dentro da organização, para que se peguem percepções diferentes e possa se identificar qual é que é o alinhamento conceitual e a percepção das pessoas em relação à avaliação de maturidade tecnológica.
podem ter perguntas dentro da avaliação de maturidade que ela tenha um desvio padrão bastante alto entre as diversas pessoas. Precisa entender o porquê que algumas pessoas entendem de uma forma e outras entendem de outra forma, né? Então, a variabilidade ela tem que ser olhada de uma forma melhor na questão das perguntas, né? Também é interessante fazer para o roadmap uma questão, trago aqui um modelo, né, por exemplo, que é trazido também no estudo de aplicação do índice de maturidade da Indústria 4.0, o segundo estudo da CATEC, né, o exemplo da ZF. Né? Então, a ZF traz aquele framework, né, das diversas etapas de maturidade e segmenta, né, por processo. Então, processo de planejamento, processo de montagem e manufatura, o processo de logística e armazenagem, de engenharia e manutenção, processo de qualidade, né, e os demais processos, traz uma visão de quais são as macro-implementações necessárias para cada um dos processos e observando cada uma das fases. Né? Então, por exemplo, se pegar a questão de planejamento, eles entenderam que na parte de informatização não há grandes macro-implementações, mas na questão de conectividade precisa ser avaliado a questão de planejamento de capacidade no sistema ERP. Né? Então, eles fazem isso, né? E isso é um drive, né? é um grande roadmap, onde depois ele poderá ser desdobrado em ações e atividades, e isso ir para um plano de ação, passando por uma matriz de esforço-impacto. Então, há uma questão interessante, que é fazer essa avaliação de maturidade por diversas pessoas da empresa, e quando a empresa é de médio ou grande porte, fazer esta avaliação por processo. Como que é a maturidade para a indústria 4.0 no processo de planejamento? Como é no processo de manufatura, no processo logístico? Né? Então, fazer essa distribuição, isso fica muito mais simples de fazer um roadmap, né? Pode ser por processos, e também, né, ter um roadmap global, que nada mais é do que a união de todas as atividades definidas nesse grande roadmap. Identificando oportunidades. As perguntas finais. Existe um roadmap para a indústria 4.0 na sua empresa? Você poderia reproduzir este método de avaliação de maturidade na sua empresa? Qual o índice de maturidade da indústria 4.0 na sua empresa? Quais questões geram maior discordância entre os respondentes? Ou seja, as questões de maior variabilidade da pontuação de respostas. Quais as maiores lacunas evidenciam a avaliação? Qual seria o roadmap para a sua empresa ao estilo da ZF, de forma macro, identificando macro ações para que possa avançar? Importante ter sempre isso em mente, para que torne a empresa mais ágil, uma empresa de aprendizado, para que os tempos de tomada de decisão encurtem e que torne a empresa mais competitiva em relação à flexibilidade, qualidade, produtividade, velocidade e segurança. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Se você gostou, deixe seu like, curta o canal e deixe seus comentários. Muito obrigado.